Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor, que bom tê-lo aqui mais uma vez. Você que nos acompanha pelos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, é sempre um prazer tê-lo conosco. Nós estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Você Precisa Saber. E a pergunta que eu faço, você já está inscrito no canal? Se não tiver, se inscreva, comente, curta e compartilhe, porque eu tenho certeza que esse tema é especial e você vai gostar para compartilhar com seus amigos. O tema de hoje é carreira em cibersegurança. Você sabe como é que funciona? Tem muita coisa boa aqui, hein? E quem vai nos falar é um especialista que já tem estado com a gente em outras oportunidades. Ele é auditor federal de Tecnologia da Informação, Controladoria Geral da União, no CGU, né? Professor de pós em cibersegurança na CISA School, professor de Tecnologia Digital na Escola Superior de Redes, diácono, membro do Ciência e Fé, ele é diácono da igreja aqui, conhecida como Moby Dick, né? Pós-graduado em Gestão de Projeto, pós-graduado em User Experience. Estou aqui com o nosso amigo que está aqui conosco, Luiz Claubert. Que prazer tê-lo no programa mais uma vez. Prazer, pastor Wallace, é uma grande alegria estar aqui novamente no programa, né? Que tanto contribui para o ensino, para o aprendizado dos nossos espectadores. Satisfação. E eu sempre falo, né, Luiz, que quem mais está aprendendo disso tudo sou eu, né? Porque todo dia eu estou aprendendo algo novo aqui no programa. E o nosso tema é muito interessante, né? Carreira de cibersegurança. Vou logo perguntando ao nosso participante aqui, o que é a segurança da informação? Fale para a gente, detalha para o nosso público aí. Muito interessante a pergunta, né? Até para poder entender o que é a carreira de cibersegurança, nós olhamos, num primeiro momento, a segurança da informação. Algo importante que é preciso deixar, né, claro para os nossos espectadores, para aqueles que nos acompanham, é que a segurança da informação é uma área nova. A medicina está aí há séculos. Administração, direito. Nós podemos olhar aí as faculdades, as mais antigas, são seculares. Mas a segurança da informação tem aí seus 40 anos no máximo. Então, por isso é que muitas vezes a gente conversa com as pessoas e elas ficam um pouco receosas, ressabidas ali, de às vezes achar que é uma área que está distante, mas o objetivo aqui do Você Precisa Saber é exatamente nós aproximarmos, né? Porque nós observamos que a tecnologia ela vai evoluindo e ela vai fazendo parte do nosso dia a dia. Mas por incrível que pareça, parece que as pessoas, ela vai afastando as pessoas ali, porque a pessoa olha, fala, poxa, isso aí não é para mim, eu não alcanço, é muito alto, é alto demais para mim, como dizia o salmista, né? Mas a segurança da informação, olhando o nosso primeiro exemplo, nosso primeiro slide, nós vemos que ela aparece no gráfico, né? Ela aparece dentro de um gráfico que nos mostra, no círculo maior, o risco, a gestão de riscos. E hoje em dia, basta sairmos de casa para corrermos um risco. As empresas, elas estão envolvidas num mundo que nos oferece riscos constantemente. Bancos, seguradoras, instituições públicas, todas envolvidas nisso aí. Dentro dessa área de riscos, nós temos a segurança da informação. Segurança da informação, então, é uma área que ela estuda a segurança, não só na área de tecnologia, mas também a segurança de uma maneira geral, corporativa, e é ali que aparece os vigilantes, é ali que aparece o controle de acesso com catracas eletrônicas, as cercas. Então não é só a tecnologia. Tem tecnologia também? Tem tecnologia. Nós percebemos o que então, pastor Wallace? Que os riscos é a área maior. Dentro da área de risco nós temos segurança da informação e dentro da segurança da informação aparece a cibersegurança. Por isso nós fizemos essa volta, né? E no slide seguinte, a gente percebe que
quanto a todas essas áreas, gestão de risco, segurança da informação, cibersegurança, a gente percebe que é uma área bastante normatizada. Existem normas, uma delas, né, um organismo internacional é a ISO. As normas ISO, elas são produzidas por um organismo internacional que está sediado na Suíça. E temos normas ISO, a mais conhecida é da qualidade, né? Aquela empresa ali, ela tem a ISO, ela é certificada em qualidade. 9001. Então, a segurança da informação, gestão de riscos, a parte de gestão de continuidade do negócio. Veja que nós estamos falando do negócio, né? Nós não estamos falando de tecnologia. A gestão do negócio, aí sim, a gestão de tecnologia da informação, cada uma tem a sua norma, cada um tem o seu normativo. Então, são áreas bem cuidadas, bem regimentadas. E aí é que aparece a cibersegurança. A cibersegurança aparece bem lá no centrinho, bem no como se diz, né? Pequenininha, porque é uma área que está crescendo, é uma área que tem, a cada dia mais faz parte do nosso dia a dia, né? Principalmente com o advento da LGPD de alguns anos para cá. Então, a questão da cibersegurança, ela tornou-se delicada, ela tornou-se importante, porque nós precisamos guardar e proteger os dados dos nossos clientes. E aí vem a pergunta: qual a diferença entre segurança da informação e a cibersegurança e o Security Operation Center, não é isso? Isso. Exatamente, é o SOC, né? Security Operation Center, né? Bom, a segurança da informação, falamos um pouco sobre ela. Então, temos para a segurança da informação toda a parte de gestão da segurança na empresa, na instituição. Aqui nós estamos falando de grandes empresas, sim, mas a média empresa, o pequeno negócio, também ele é assistido por esses cuidados, por essas disciplinas. Basta haver o interesse, o desejo de quem está à frente de buscar. Então, a segurança da informação, ela vai cuidar do quê? Da confidencialidade da informação, eu preciso garantir que ela seja confidencial. É o segredo da informação, ela está guardada. A integridade, o que é a integridade? Olha, aquela informação, ela está passando do Luiz para o Wallace e ela chegou íntegra, ela não foi no caminho, ela não foi adulterada, ela não foi corrompida, né? E a disponibilidade é exatamente, ela está disponível. Se eu vou, por exemplo, dar um exemplo bem simples, né? Só vamos a uma banca, eu compro lá uma água de coco, eu passo lá o meu cartão de crédito, é interessante que no momento que eu passar o cartão de crédito, a transação seja autorizada, né? Porque ela precisa estar disponível. Então não basta eu ter apenas o cartão, a conta, saber que eu tenho limite, se na hora que eu vou passar o cartão lá na maquininha ele não funciona. Então é a disponibilidade. Também uma transação financeira é informação. A cibersegurança, ela é mais específica, ela trata da parte de normativos, na área mais técnica, é uma área que é cuidada por alguns normativos por instituições americanas como o NIST, né? E o NIST, ele traz, então, um framework, né? Que o framework é o que? É um modelo para que eu consiga operacionalizar a minha cibersegurança dentro da minha instituição. Ele me orienta ali em como governar, como identificar, proteger, detectar. Então, tem todos esses detalhes. E o SOC, na prática, é exatamente onde as coisas acontecem. Então, é exatamente no SOC que eu tenho ali os profissionais que atuam na parte de proteção, na parte de resposta a incidentes. Houve um incidente cibernético, um vazamento de dados. Então, ali no SOC, aquelas equipes elas irão atuar, porque às vezes uma pequena empresa ela não tem condições de ter um profissional da área de cibersegurança ou da área de segurança da informação. Mas ela ela terceiriza aquele serviço, ela contrata um SOC. Empresas que são especializadas em prestar serviços, especialmente de cibersegurança. Interessante. É bem complexo, né? As divisões, né, que a gente vê no gráfico de cada parte dessa
nesse aspecto, né? Muito interessante. Então vamos lá, como se divide a carreira em cibersegurança? Quando falamos de carreira, como é que ela se divide aí? Isso. Então, esse slide que aparece para a gente, ele mostra que a carreira ela é bem recheada, há várias opções, né? E é importante isso que o senhor falou agora, né? Sobre essa aparente complexidade, né? E um dos objetivos de nós estarmos aqui é exatamente descomplicarmos, né, as coisas para aqueles que nos acompanham. Então, a carreira, nós trouxemos alguns exemplos, e esses exemplos eles aparecem no idioma inglês, né? Porque um dos itens, um dos detalhes, algo que eu preciso lembrar sempre, é que o inglês é importante nessa área, né? Estudar a língua, ter intimidade com ela, por quê? Por conta das publicações, dos artigos que são publicados, né? As informações que chegam para nós, geralmente, a origem é sempre, na maioria das vezes, o idioma é o idioma inglês. Então, nós vemos aí que existem várias especialidades, né? O Cyber Security Analyst, né? O analista de cibersegurança. Nós vemos aí que existe o perito em cibersegurança, o Incident Response, que aparece aí bem abaixo, na parte de baixo aí à esquerda, né? Incident Response, que é aquele profissional que vai responder aos incidentes. Quando o incidente de segurança ele acontece, qual é o posicionamento? Qual é o meu posicionamento como empresa? Se eu não tenho alguém lá que possa me dar um apoio, né? Geralmente são os momentos mais aflitos, né? Os momentos mais tensos, muitas vezes na carreira de executivos, de donos de negócio, que é quando acontece um incidente de segurança. Então, eu tenho uma pessoa ali que ele entende dessa área. É uma área, é uma profissão. Aparece também aí o instrutor, né? O professor, onde eu apareço aí também, né? Que é o professor de cibersegurança. Ocorreu um incidente, né? Eu preciso responder ao incidente, é o primeiro momento, né? Inclusive, é até uma proposta aqui para nós, para uma outra conversa. Então, o primeiro momento é o momento da resposta, mas a sequência é muito parecido com o dia a dia nosso, né? Quando acontece um crime, alguma coisa nesse sentido, primeiro tem aquele tratamento inicial, mas depois existe uma perícia que acontece, que ocorre. Então, na área de digital também, existe uma perícia que nós chamamos de perícia digital. É exatamente a avaliação de artefatos, de equipamentos, especialmente celulares, dispositivos móveis. Então, a carreira de cibersegurança, ela oferece várias oportunidades de trabalho. Pelo que eu vi, né, o Luiz, é muito, muito focado, cada um tomando conta de um pedaço, né? Ou existe um generalista disso tudo também? Não é porque eu vejo aqui, né? O analista, o projetor, o arquiteto, o responsa, você vê que são várias, como se fossem várias profissões, né? Cada um foco, né? Mas igual nós falamos a medicina tem um ortopedista, mas tem o clínico geral. Sim. Aqui tem um clínico geral, tem o que entende um pouco de cada profissão dessa, ou normalmente se especializa mesmo, é focado naquilo ali? O comentário é fantástico, assim, porque, de fato, o que prepondera é o generalista, não é o especialista. Existe até um comentário importante, né, que é o seguinte: geralmente, especialista, não desmerecendo as outras carreiras, e de fato existem mesmo, mas especialista, se nós formos observar, é uma propriedade, uma característica de inseto, do mundo dos insetos. O inseto, a formiga, ela é especialista em quê? Eu tenho a formiga cortadeira, ela é especialista em cortar. Eu tenho lá, por exemplo, a abelha, especialista em produzir mel. Então, se nós formos trazer para nós, né, como seres humanos, né, nós fomos criados, né, à imagem e perfeição do nosso Senhor, né? Então, o Senhor, ele nos deu a capacidade de aprendermos muitas coisas, e várias coisas. Um dos grandes exemplos é o próprio Da Vinci e outros que nós conhecemos da história, né? Então, de fato, o profissional que mais se destaca nessa área é aquele que tem a capacidade de ser generalista e não especialista, por incrível que pareça. Bom, então vamos lá. E aí nós estamos falando de times de cibersegurança, né? Existe mais alguns detalhes que você poderia falar a respeito disso? Sim, sim.
A questão dos times, ela aparece, né? Porque naquele exemplo anterior que a gente tinha mostrado, apareceu todos aqueles profissionais. Agora, esse slide que está em tela agora, ele mostra que pelo menos 3 times que se destacam. Por que times? Geralmente, o que acontece no mundo digital reflete algo que veio do mundo real nosso, né? E o mundo militar, ele representa muito para a nossa área de defesa cibernética. Nós falamos tanto de defesa cibernética, né? E vindo então da Marinha Americana, surge lá a necessidade do treinamento das equipes na Marinha Americana, em que eles sabiam que ao invadir a área do adversário, eles precisavam estar preparados para aquilo ali. E outra coisa, estou num terreno hostil, eu posso ser pego desprevenido a qualquer momento. Então a Marinha, ela cria então times de defesa, eles nomearam de times azuis, ou Blue Team, e esse time de defesa, para ele saber se ele está preparado para se defender mesmo, ou para contra-atacar, criou-se os times de ataque, que são os Red Teams. Então é de verdade, os exercícios são exercícios sérios. Em alguns casos, a gente até sabe que vai até a extremos, né? Só que, perceba, né? Nessa questão da defesa e do ataque, e todos estavam debaixo da mesma tutela, porque todos são ali, né? São soldados, são membros da Marinha Americana. Percebeu-se que estava havendo um certo atrito, um querendo se destacar mais do que o outro. Criou-se, então, um time, que é um time púrpura, né? Que é o Purple Team, né? Que é um time para fazer ali nosso objetivo é o mesmo. Nosso objetivo é o mesmo, apesar de estarmos aqui travando aqui, mas é um treinamento. Trabalhar os conflitos. Isso. Na área cibernética também existem esses times. Então o Blue Team, que até no programa anterior falamos sobre hackers do bem, e o Blue Team, ele é um time de defesa. O Red Team, na área de cibersegurança, ele é o time que promove os ataques. Então ele simula ataques, mas essa simulação é uma simulação bem próxima à realidade. E o Purple Team, ele aparece ali para aparar arestas, ele é um time também que está relacionado à parte ali de explorar desses outros 2 times, o Red Team e o Blue Team, o que cada um tem de melhor. E o que nós percebemos, Pastor Wallace, em relação a todos esses times, né, é que o Red Team, ele se destaca muito pelo fato de atacar, de mostrar as fragilidades do outro, mas todos eles têm a sua importância, todos eles são times que agregam muito valor. Se os nossos espectadores tiverem curiosidade, eles vão pesquisar e verão que existem vários outros times. Mas aqui nós ficamos nesses 3 aqui que, para esse momento aqui, é bastante esclarecedor. Quando a gente fala de time, né, lembra lá do futebol, lá o negócio é bom. Agora eu pergunto aqui, e o salário, vale a pena para quem trabalha nessa área? Somente os jovens que nos assistem, geralmente ficam interessados por essa parte de a tecnologia atrai muitas pessoas, né? Especialmente os jovens, né? E aí sempre a preocupação, vem cá, mas é bem remunerado? Como é que é essa parte? Sim, sim. E é uma parte muito importante, né, do conjunto, né? Então nós deixamos aí o link da pesquisa que foi feita, né? É um site especializado nessa parte de salários, e eu procurei colocar na tabela as profissões mais conhecidas e deixar também fácil, porque os salários eles variam. Então se é um empresário, ele tem um negócio, um pequeno negócio, um médio negócio, provavelmente os salários que ele irá pagar serão salários de convenções sindicais ou algo parecido. Mas são bons salários. Os salários iniciais costumam ser diferenciados assim, em relação ao restante do mercado. E nós temos aí, por exemplo, um analista júnior, né? Um salário inicial em torno de R$5.000 e indo até aí, a gente colocou até 8.000, né? Que é uma variação aí para o início. Mas a gente percebe que o crescimento na carreira, que acontece com o passar dos anos, é natural que a pessoa vá amadurecendo, leva a bons salários, até uma posição de coordenador, de cibersegurança, até que ele possa se tornar um gerente de cibersegurança. E, por fim, né,
a função máxima ali, que seria um diretor, né, de cibersegurança, que é o CISO, que é o Chief Information Security Officer, né? Salários iniciais aí acima de R$30 mil, né? Dependendo de onde a pessoa atua, trabalha. O segredo é exatamente ter esse mapa das faixas salariais e investir em capacitação. Até porque, né, quando a gente se fala de segurança a gente pensa sempre porque está guardando alguma coisa de valor, né? E o investimento em cima disso é porque é uma responsabilidade muito grande, né? Porque se houver uma falha nessa parte de segurança, pode causar um prejuízo maior, né? Então, quem vai trabalhar nessa tem que estar bem preparado e para justificar até o salário, né? Que a gente vê que é uma diferença bem interessante, né? Mas vamos seguir em frente aqui. A pessoa se interessou pela área, mas eu não tenho conhecimento técnico. Como eu ingresso nela? Como é que eu posso ingressar nela? Muito bom, ótima pergunta. Nós deixamos então em tela, para os que nos acompanham, as principais sugestões de estudo, de ambientes para estudar. São plataformas, é tudo online, o acesso à distância. Eu deixei especialmente as três primeiras opções, bem específicas, assim, mostrando que não necessariamente você precisa de conhecimentos técnicos para ingressar na área, que essa é uma preocupação. A pessoa, por vezes, ela está fora, está no mercado, mas numa outra área. Eu acompanho advogados, profissionais de engenharia civil, querendo fazer essa transição de carreira. O jovem que ainda não definiu qual caminho seguir. Então, a primeira opção que aparece para treinamento, ela diz respeito a hard skills e soft skills. O que são as hard skills? É o conhecimento técnico em si. Então, eu, como um profissional da área, como um gerente da área de cibersegurança, eu sei que hard skill eu consigo desenvolver no meu colaborador. Eu contratei ele chegou ali, está iniciando na carreira, mas ele ainda não tem conhecimento. Isso aí ele vai ganhando com o tempo, com o treinamento. Agora, a soft skill é aquela bagagem que muitas vezes nós trazemos de casa, da família, da igreja. São os temperamentos, né? Que a própria... É o fruto do Espírito que a Bíblia fala, né? Temperança. Isso aí não se aprende em banco de escola. Você não ganha temperança, domínio próprio de um dia para o outro. O conhecimento técnico é uma semana de treinamento. Você começou com nada e você termina aquela semana sabendo bastante coisa. E tem mais o que aprender, mas continuará aprendendo. Agora, soft skill. Então tá aí, tem uma sugestão de uma plataforma para desenvolver tanto hard skill quanto soft skill, mas existe também a sugestão aí de capacitação para mulheres, que é uma área que ela busca, ela tem incentivos. Então, essa terceira opção, o Woman in Cybersecurity, são mulheres na cibersegurança. Existem incentivos, tanto de governo quanto de empresas, para a contratação de mulheres. Por quê? Porque é uma área que é normal, os bancos da faculdade, como é na engenharia, essa área também é uma área de ciência da computação, sistemas de informação, engenharia da computação. Geralmente, de um grupo de 30 alunos, você tem 2 mulheres. Eu lembro da minha turma lá, eram 2 mulheres que elas foram até a metade do curso, depois a gente se desencontrou. Mas existe um incentivo nesse sentido da inclusão também das mulheres. Que bom, que pena, já estamos chegando ao final, né? E você tem se quiser passar alguma mensagem, você sempre tem um recado para dar para o pessoal? Então, Luiz, fique à vontade antes de encerrar o programa de hoje. Ok. Bom, a palavra final, ela está no livro de Êxodo, né? Eu trouxe aqui um versículo que vou deixar para todos que estão nos acompanhando. Está em Êxodo, capítulo 31, versículo do 2 ao versículo 4, que mostra que é Deus quem nos capacita. Talvez você que está nos acompanhando aí esteja inseguro, esteja indeciso, será que é para mim mesmo essa área? Será que eu sou capaz? Esse texto de Êxodo diz que Deus capacita Bezaleel, né,
E eis que eu tenho chamado por nome Bezaleel. O Senhor chama Bezaleel, filho de Uri, e o Senhor diz, eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre. Então, é Deus quem nos capacita. Que bom, que bom. Chegamos ao fim de mais uma edição de Você Precisa Saber. Você gostou? Um assunto interessante, não é? Compartilhe com seu amigo, seu parente, seu colega de escola, de faculdade, com as pessoas que você acha que ela precisa saber a respeito desse assunto. Pode curtir, comentar, compartilhar. Inclusive, se você comentar, o nosso querido Luiz Cláudio falou que ele vai lá te responder. Então, aproveita. E chegamos ao fim, nos encontramos na próxima edição do Você Precisa Saber. A todos, a paz do Senhor Jesus. Você precisa saber.